Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Bem, Roberta, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, sim, e a todos que estão nos ouvindo hoje. Olha, hoje o nosso Papo Saúde fala sobre feridas emocionais da infância. Exatamente. Como é que você chegou nesse tema, Roberta, para hoje? Ok. Na verdade, eu tenho feito umas pesquisas para entender um pouco mais dos assuntos que as pessoas querem estar ouvindo, então já vou aproveitar e deixar aqui. Você que queira ouvir sobre algo específico, deixa lá para mim no Instagram, também através de vocês. Quando a gente fala sobre as feridas da infância, é algo que nós estudamos dentro da psicoterapia para entender, porque o que nós aprendemos lá na infância, a gente vai trazendo ao longo da vida, né, Marcelo? Uhum. O que acontece é que as crianças, nós, como crianças, somos uma esponja. Tudo que nós estamos vivenciando, nós vamos aprendendo. Inclusive, existem várias literaturas falando que as crianças, elas são o espelho, esponja dos cuidadores. E é isso que eu quero trazer hoje, por dois motivos. Um, para entender nós adultos, de repente, qual é o seu movimento, o seu comportamento, pode estar, você vai entendendo um pouco mais hoje, e depois, é claro, buscar melhor sobre esse assunto, mas para que desperte, o que você está fazendo hoje pode ser, sim, por alguns traumas da infância, e também para as mamães e papais, cuidadores, vovós e vovôs, enfim, para que, como é que vocês estão cuidando de suas crianças? Temos alguns exemplos de feridas que a gente traz da infância e que pode estar refletindo de forma negativa no dia a dia, Roberto? Exatamente. O que acontece, Marcelo, que quando o que nós estamos vivendo lá na infância, as nossas crianças, nós quando fomos, estávamos ainda como crianças, o que acontece? Nós não temos, psiquicamente falando, como que eu posso trazer aqui de uma forma mais simples? Conhecimento que aquilo foi um trauma, que se eu não trabalhar, eu vou carregar essa ferida para o resto da vida. Uhum. Então, nós vivenciamos, só que aquilo, quando não trabalhado, quando não acalmado, quando não acolhido, eu posso carregar isso para o resto das vidas. Por exemplo, bullying. Bullying. O bullying, aquela pessoa que vivenciou o bullying, independente de qual tipo que seja, e ele não foi trabalhado, muitas vezes essas crianças elas não têm coragem de falar para os pais que estão sofrendo bullying, elas começam a mostrar algum comportamento de não querer ir à escola, ela passa a ter uma humilhação, ela passa a ser humilhado diante daquelas crianças, então ela vai se fechando, ela vai tendo aí um comportamento de introspectiva, porque ela não consegue se relacionar, ela virou chacota de algumas crianças, e isso vai causando grandes feridas. O bullying, o nome bullying veio recentemente, mas desde quando que nós, crianças, sofremos alguma coisa em algum momento na escola? Eu era 4-olho, né? Eu usava óculos de pequenininha, eu parei de usar aos 8 anos de idade, porque eu não aguentava mais as crianças, as outras crianças me chamarem de 4-olho. Exatamente, era o bullying. Então, existem vários exemplos. Eu quero trazer um que o quanto isso impactou na vida de uma mulher de 22 anos, tá? Ela foi abandonada pelos seus pais biológicos, ela foi adotada e ela vive de uma forma muito bem com os seus pais adotivos. Só que o que acontece, Marcelo, é que ela não entende por que ela foi abandonada. Então, esse questionamento, por que os pais dela não gostaram dela a ponto de abandoná-los? Ao longo da vida, ela conheceu seus pais, teve contato, inclusive ela tem na memória muito claro um dia que ela estava esperando o pai chegar para passear com ele, ela ficou na escada por horas e horas esperando esse pai que nunca chegou. Sim. O que acontece que hoje, aos 22 anos, ela é uma pessoa, ela me procurou
tá? Para fazer o processo terapêutico, porque ela não conseguia ter relacionamentos afetivos. Ela não conseguia se relacionar com outras pessoas. Por mais que ela gostasse daquela pessoa no qual ela estava se relacionando, ela largava dessa pessoa. E aí nós fomos entendendo por que ela largava, porque ela tinha tanto medo dela ser abandonada, dela ser rejeitada, dessa pessoa que estava com ela não ficar com ela, que ela largava antes. Então ela tinha vários relacionamentos, ela não conseguia parar com ninguém, aquilo causava um sofrimento, até porque na família isso era muito mal visto. E nós fomos entendendo dentro do processo terapêutico, esse abandono lá atrás, que não foi trabalhado, que ela traz esse trauma de rejeição, de abandono, né, Marcelo? Ela não consegue se relacionar. E além disso, além dela não conseguir se relacionar afetivamente, ela passa a ter uma dependência emocional das outras pessoas. Ela se torna uma mulher muito vulnerável, porque ela quer que as pessoas gostem dela. Então ela faz tudo para o outro na intenção de ser amada, na intenção de ser querida, na intenção de que ninguém a abandone. Só que ela abandona antes de ser abandonada. Então, isso é um exemplo. E existem, na literatura, tá? Existem 5 feridas emocionais que, se não trabalhadas... Roberta, todo mundo que passar por isso vai trazer como trauma? Não, Marcelo. Isso vai depender de cada indivíduo, da forma... Cada caso é um caso. De forma que aquela pessoa trouxe. Por um exemplo, são 5. Então, a rejeição... Sim. A ferida, a rejeição, o abandono, a injustiça, a humilhação e a traição. Na infância tem traição, é? Tem. Quer um exemplo de traição? O pai prometeu ao filho que se ele passasse de ano, ele ganharia o videogame do ano, o lançamento do ano. Só que o pai, por alguns problemas financeiros, não conseguiu comprar, o menino passou de ano e o pai não conseguiu comprar esse videogame. O pai simplesmente não deu o videogame para o filho. E falou, não posso comprar, não comprou. Isso é uma grande traição para uma criança que traiu a confiança dele. Porque ele passou de ano, ele fez todos os esforços que estava ao alcance, fora do alcance dele, para ele ter uma recompensa no final. Então, papais, eu estou dando aqui um exemplo, mas até um exemplo assim, ó, que eu vejo muito na clínica. Se ele não fizer a lição de casa, eu vou deixar uma semana sem tablet. Acontece que esses pais não conseguem deixar uma semana sem tablet, porque o filho vai ficar ali perturbando, chorando, não tem o que ele fazer. Então é quebrado essa promessa. Ele acaba dando o tablet antes da hora, porque ele não conseguiu. Então, assim, nesse movimento, essa criança ela já entendeu que o pai é falho nesses castigos. Entendi. Então, e na traição vem tudo aqui, porque ela passa a não confiar mais nessa pessoa. E isso pode causar muitos danos. Por quê? Essa criança que foi traída, essa criança que, de uma certa forma, e aí existem vários outros tipos de traições, né, Marcelo? Nós estamos pegando aqui um exemplo, ela pode não confiar nas outras pessoas. Então, ela passa a ter também uma dificuldade de se relacionar com o outro e de confiar, inclusive em relacionamentos amorosos. Todos, porque aquilo foi um trauma para ela. O pai... Os filhos da infância. Exatamente. O pai, então, atraiu. A humilhação. Hoje eu fiz aqui no Instagram... Eu fiz um videozinho. O que a gente vê muito dos nossos pais hoje, que talvez nós vivenciamos isso em algum momento? Essa menina é muito preguiçosa, ela não gosta de estudar, ela só quer ficar em celular, só quer conversar, só quer brincar. Ela passa uma humilhação porque a mãe fala dela para os outros. O que os filhos querem mais dos pais? Orgulho. Eles querem orgulhar o tempo todo, né? Dar orgulho aos seus pais. E quando você passa a falar dele, na frente dele, de uma forma pejorativa, uma crítica, ninguém gosta de ser criticado, Marcelo, nem as crianças. Isso faz com que ela vire, então, se torne uma pessoa, ela está sendo humilhada naquele momento. O que acontece? O que pode vir no desenvolvimento dessa pessoa? Ou ela faz tudo para aquele outro, para que ninguém mais
a humilhe, então ela passa também neste movimento de ser uma pessoa dependente emocionalmente do outro, ou ela passa a ser aquela pessoa que humilha as outras pessoas. Porque foi humilhada lá. Porque foi humilhada lá, e para que ela não fique por baixo do outro, ela sempre coloca a outra pessoa por baixo. E Roberta, me diz, olha, de repente a criança ou o indivíduo quando criança passou por alguma dificuldade, e aí ficou um trauma de querer um brinquedo e não ter, ou de querer uma comida e não ter, e o pai e a mãe sabem disso. Passou o tempo, a situação melhorou. E hoje eles podem dar o brinquedo, podem dar a comida. Isso supre o trauma da infância? Não supre, Marcelo. Isso não supre. Muitas pessoas fazem isso na intenção até positiva, mas não supre. O que acontece é que nem eu vejo muitos pais suprindo, sabe o quê? A sua ausência, porque tem que trabalhar muito, está correndo muito com os bens materiais. Dá tudo que a criança dá. Quer valor financeiro, material. E não dá a sua presença de carinho e afeto. Isso não supre. O que você precisa trazer para os seus filhos é a clareza. O papai e a mamãe não pode isso neste momento. A gente pode isso, isso e isso. O que você gostaria dentro da nossa realidade? Entendi. E é claro que um dia, quando você puder dar, hoje o papai e a mamãe pode. A gente construiu isso junto. Você faz parte dessa história. Então, seja realista. A gente tem uma ideia de que criança não pode ficar sabendo que a gente está passando por dificuldades financeiras. A gente tem que entender até que ponto que eles podem ficar sabendo também. Porque eu vejo muitos pais falando a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode. E a criança acaba numa questão de que acha que não é merecedora de nada porque os pais não podem. Então, gente, tudo é um equilíbrio. Então, seja muito claro para os seus filhos, dê alternativas que está dentro do seu alcance. Não dá para suprir a sua ausência com bem material. Exatamente, São porque coisas distintas. isso também causa a rejeição, tá? Eu, por exemplo, posso esquecer a minha filha agora, meio-dia na escola. Lembrei dela 12h40. Ela ficou lá 40 minutos me esperando, tá ok? Para ela foi um abandono. Aquilo foi um único fato, Marcelo. Não repete, mas para ela pode ser sim uma rejeição, um abandono, um medo de eu não voltar mais. Então ela passa a não querer ficar longe dos seus pais, dos cuidadores, justamente por isso. Então são coisas que nós vamos vivenciando, só que vamos falar também uma questão que nossos pais, os nossos cuidadores, não fazem isso na intenção de errar. Ninguém faz isso proposital. Nem tudo, né, Marcelo? Porque tem coisas, por exemplo, que também está dentro das feridas da infância, como o abuso sexual, abuso verbal. Mas o que eu quero trazer hoje é que é importantíssimo a gente entender, falando para nós adultos, o que talvez me magoou, o que talvez é um gatilho que acontece hoje, que me deixa muito mal, mas que eu vivi isso lá na minha infância, reconhecer isso e buscar ajuda. Buscar ajuda, fazer uma psicoterapia, perdoar de repente os seus pais, entender que eles deram aquilo que eles podiam dar naquele momento e que você pode sim ressignificar, dar um outro sentido, um outro valor para essa história. Então, sempre há tempo, mas primeiro a gente precisa reconhecer isso. E para os papais e mamães que estão aqui nos ouvindo, comece a observar o movimento que você está fazendo. Então, comece a ficar atento às respostas que os seus filhos estão te dando. Você falou do bullying, comece a observar como essa criança está voltando, agora que começou as aulas, né? Todo vapor presencial, está todo mundo indo à escola, graças a Deus. Comece a observar esse movimento dessas pessoas. E é importantíssimo ser tratada, acalmá-los e acolhidos, para que isso não se torne um trauma na fase adulta. Então, as feridas emocionais da infância têm solução. É só você aceitar, é só você entender, reconhecer e buscar ajuda. E buscar ajuda para dar um outro significado. Ótimo, Roberta. Outro bom tema que falamos hoje no Papo Saúde Regional, é isso? Exatamente. Então, é um momento de se observar. Fique atento também nas minhas redes sociais. Eu estou postando bastante sobre este assunto essa semana, que é @psi_Roberta_M_Pierazzo. E mande também sugestões do que você quer ouvir no Papo Saúde às quartas-feiras. Obrigado e até a próxima quarta, Até, Roberta. e como eu sempre termino, né, o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Um grande abraço a todos. Roberta Malta Pierazzo, psicóloga, no Papo Saúde Regional desta quarta-feira. Intervalo e a gente retoma já.
Você ouviu na Regional FM Papo Saúde com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde.